Você está acompanhando já durante toda essa manhã, aqui na NDTV Record, a repercussão sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu hoje pela manhã, com a determinação, do ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouquinho, a nossa equipe já está em Brasília, já está também acompanhando um pouco de como é que está o clima, em Brasília, claro, com os apoiadores, também com o governo federal e, claro, com a bancada catarinense, porque a gente quer saber também o que os nossos representantes de Santa Catarina pensam sobre o que aconteceu hoje pela manhã. Até porque alguns juristas, já diziam, já estavam falando já durante toda essa semana na mídia, isso é bastante claro, porque era uma prisão que era considerada pela maioria dos juristas como sendo ilegal, já a prisão domiciliar. Mas a gente vai trazer agora essas informações ao vivo, direto de Brasília, para a gente saber realmente o que alguns deputados e senadores catarinenses estão achando, sobre essa prisão. A Danila já está pronta? Vamos então com a Danila. Danila, muito boa tarde para você. Como é que está o clima agora em Brasília? E conta para a gente quem que você já ouviu a respeito da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Oi, Alexandre, boa tarde para você também, boa tarde para você que nos acompanha. Exatamente, Alexandre, nós estamos aqui em frente à sede da Polícia Federal, para onde o ex-presidente foi trazido hoje por volta das 6 horas da manhã, no cumprimento aí que a Polícia Federal fez dessa determinação da prisão. Ele estava cumprindo prisão domiciliar na casa dele, onde ele mora aqui em Brasília, em um condomínio fechado, quando a Polícia Federal, então, chegou para trazê-lo aqui para uma prisão preventiva. Para a gente deixar bem claro, essa prisão do ex-presidente não é por causa da condenação dele, aquela condenação do Supremo, não. É justamente porque existiu aí, foi identificada uma possibilidade de fuga. Isso foi feito, claro, por meio do serviço de inteligência, por meio do monitoramento da Polícia Federal. Bom, a fuga que foi registrada, de acordo com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, houve, por volta da 00:08 de hoje, uma violação na tornozeleira eletrônica que Jair Bolsonaro utiliza, o que indicou, então, uma tentativa do rompimento do equipamento. Foram essas as palavras dessa decisão. Uma vigília, só para a gente entender o que estava acontecendo no momento. Acontecia uma vigília com apoiadores de Jair Bolsonaro em frente à casa dele. Essa vigília foi convocada pelo filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, justamente com o objetivo aí, segundo esse vídeo que foi publicado por Flávio Bolsonaro, para orar pela saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse momento, acontecia esse, digamos, tumulto em frente à casa, em frente a esse condomínio de Jair Bolsonaro, e aí, então, veio a decisão que a gente vai colocar na tela do ministro Alexandre de Moraes, que diz o seguinte com relação a isso: a convocação para a referida vigília indica possível tentativa da utilização de apoiadores do réu Jair Messias Bolsonaro em aglomeração a ser realizada no local de cumprimento de sua prisão domiciliar, com a finalidade de obstruir a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar pela Polícia Federal e pela Polícia Penal do Distrito Federal. Então, de acordo com o ministro nessa decisão, essa vigília era justamente uma tentativa ali de ter um tumulto na porta para que o ex-presidente pudesse ter uma fuga, e foi isso o que ele decidiu, por isso ele decidiu essa prisão preventiva. Então agora, o ex-presidente que está aqui nessa prisão, aqui na sede da Polícia Federal, ele já recebeu um atendimento médico, a equipe médica dele já esteve por aqui e ele vai permanecer aí custodiado. Então nessa decisão também diz que agora existe uma necessidade de autorização prévia do Supremo para qualquer visita, exceto médicos e advogados. O cancelamento das autorizações de visitas concedidas naquela outra decisão da prisão domiciliar, então foram todas canceladas. A gente teve até alguns catarinenses visitando, o ex-presidente na casa dele. Então agora aqui na Polícia Federal ele não pode receber esse tipo de visita. Claro que essa prisão repercutiu entre os catarinenses, tanto os parlamentares da direita, aliados de Bolsonaro, como também da esquerda, comentaram sobre esse assunto hoje. A gente vai ver agora. Nós acordamos estarrecidos com a prisão do presidente Bolsonaro, um absurdo jurídico, um absurdo sem precedentes e, mais uma vez, sem qualquer fundamentação legal ou qualquer motivo legalmente reconhecido.
Nós estamos entristecidos, nós estamos consternados com isso, é um absurdo sem tamanho, como foi todo o processo até aqui, sem crime, sem tipificação legal, ao arrepio da legislação brasileira. Esta prisão preventiva do presidente Bolsonaro é mais um ato de tentativa de humilhação e mais um ato que transpira, acima de tudo, a insegurança da narrativa. Estamos solidários com Jair Bolsonaro e a sociedade brasileira não pode aprovar esse tipo de conduta do judiciário do Brasil. Hoje o Brasil dá um passo importante porque ninguém está acima da lei. A prisão preventiva do Bolsonaro é porque corria risco mesmo de fuga do nosso país. Já tudo preparado pelos seus aliados e pelos seus filhos. A prisão preventiva do Bolsonaro demonstra que a justiça está sendo feita com esse ex-presidente que cometeu crimes contra a democracia, contra a soberania nacional. Jair Bolsonaro não é vítima. Foi o autor intelectual da tentativa de um golpe à democracia. Junto com seus comparsas, organizaram a tentativa de assassinato do presidente eleito democraticamente, do vice-presidente e de ministro do Supremo. Autor intelectual da destruição dos três poderes, com minuta do golpe, com orquestração da destruição da democracia. Alexandre, pessoal que nos acompanha, quem se manifestou também foi o governador Jorginho Mello. Ele fez uma publicação em uma rede social, a gente vai colocar na tela para ver também essa publicação, onde ele diz que Bolsonaro não teve um julgamento justo e vem sendo privado de liberdade antes mesmo da condenação e que isso foi um golpe contra os seus direitos. Alexandre, o que acontece agora? Os próximos passos, então, com relação a essa prisão preventiva do ex-presidente. Amanhã, meio-dia, ele vai passar por uma audiência de custódia virtual, onde vai ser analisado aí essa prisão preventiva. E na segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal vai abrir a sessão virtual para que os demais ministros da primeira turma analisem essa decisão, que foi uma decisão apenas do ministro Alexandre de Moraes, para que eles analisem e votem com relação a essa decisão. São 4 ministros na primeira turma e existe aí uma tendência, né, a ter uma decisão favorável a ele continuar preso, inclusive por unanimidade. Alexandre, a gente continua aqui em frente à porta da Polícia Federal, a essa entrada aqui da sede da PF, onde estão reunidos também apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, também opositores ao ex-presidente. São grupos pequenos, mas tem bastante policiamento, às vezes eles chegam a bater boca, bastante buzinas aqui de carros passando. É uma avenida bastante movimentada aqui de Brasília e nem tem um congestionamento, a via não está interditada. Só que os carros passam bem devagar, então o pessoal acaba buzinando e gritando e comentando. Um dia bastante tumultuado por aqui, a gente vai seguir acompanhando. Com certeza. Danila Bernardes, muito obrigado pela sua participação, direto aí da capital federal, trazendo essas últimas informações, né? Repercutindo também com a nossa bancada catarinense sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sábado,